Uma abençoada noite, uma abençoada sexta-feira, nos aproximando para o nosso fim de semana. Por isso que a paz do Senhor esteja contigo, que Deus esteja nos abençoando em nome de Jesus, sempre com o agir do Espírito de Deus. O que te pergunto, meu irmão, minha irmã, para esse fim de semana, o que está fazendo a diferença em tua vida nesses dias? O que está fazendo a diferença como igreja? Por isso, igreja deveria ser sempre algo simples, mas nós conseguimos que ela seja sempre complexa. Por isso, o que temos experimentado até aqui, nos nossos estudos, cultos, vídeos, é andar em novidade de vida. Lembra lá de Romanos 6,4 que nos diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Andar em novidade de vida. Esse andar nós chamamos de santificação. E santificação é ação, é o estado, é um processo de se tornar santo, ou seja, aquele que possui santidade. E processo é aquilo que indica a ação de avançar, de desenvolver. Ou seja, é um conjunto de ações de Deus com o propósito de transformar a minha e a tua vida para que a gente possa produzir fruto. E isso é um processo contínuo. Por isso, a santidade de Deus, ela sempre vai ser presente nas nossas vidas, como diz lá em Tessalonicenses. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Andar em novidade de vida, em santificação, é realizado na vida do salvo pela ação do Espírito Santo. Isso nos disse Tessalonicenses. Então, nesse processo de santificação, é necessário duas coisas. Primeiro, justificação e segundo, obediência. Justificação. Justificação é a ação pelo qual Deus, como Rei, como Senhor, como Salvador, aceita e põe uma relação correta com Ele, a pessoa que se faz com esse Deus uma aliança, na qual é baseada na fé em Jesus Cristo. Se olharmos Romanos capítulo 4, versículo 25, nos diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. É compreender que nos tornamos justos diante de Deus. E justo é a pessoa que está corretamente relacionada com Deus pela fé. Por isso, procura nos seus pensamentos, nas suas motivações, nas suas ações, obedecer. Obedecer aquilo que Deus, em sua palavra, estabelece como um modelo de vida. Ou seja, o padrão é de Deus. E assim, se justificação justo, ou seja, se faz justiça de Deus, que é a ação no qual Deus, na sua graça, em conformidade à sua aliança, sela algo com aquele que crê por causa do sofrimento de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo, e por causa dessa relação, Ele perdoa. Ele perdoa nós, seres humanos fracos, nós, seres humanos perdidos, nós, seres humanos sem justiça própria. E aceita-nos por fé, como nos diz lá Romanos 3, 21 a 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela fé e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador
daquele que tem fé em Jesus. Deus perdoa. Por isso, a qualidade que leva os cristãos a agirem corretamente de acordo com o mandamento de Deus. E é isso que nos vai dizer a palavra do Senhor, como Romanos 6,19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Essa é a santificação, por isso a justificação, ela vem pela conversão. Conversão é a mudança de vida, é a mudança de direção, é a transformação e produção. Conversão vem sempre acompanhada do arrependimento e da fé. Justificação, o relacionamento correto com Deus nos leva à conversão, nos leva ao arrependimento. Arrependimento é a decisão de mudança total de atitude e de vida. A pessoa, por ação de Deus, é levada a reconhecer o seu pecado e sentir tristeza por ele, decidindo-se assim abandonar, e isso unicamente baseado na confiança em que Deus perdoa, Deus apaga e Deus não lembra mais. E o complemento do arrependimento é a fé, é a certeza de coisas que não vemos e a esperança que vamos ver. Por isso, os dois juntos, arrependimento e fé, formam a conversão. E arrependimento é sentir tristeza por uma atitude tomada, uma atitude errada. E o desejo de mudar de atitude. Meu irmão, minha irmã, arrependimento não é simplesmente aceitar que é assim. Eu sou assim, como nós vimos da outra vez. Mas é a luta pela mudança, o não querer ser assim. Quando se olha o pecado, que é da nossa natureza, nós podemos ter duas atitudes. Primeira, nos acomodar e achar que é normal, ou a segunda, é lutar e vencer, porque nós vencemos em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, jamais esqueça, o pecado já foi pago na cruz por Jesus. Ele disse, está consumado, está pago. Lembra da palavra? Tetelestai. Somos chamados à conversão e isso é lutar pela santificação. E se nós viemos da santificação e passamos pela justificação para entender a santificação, nós temos que compreender a obediência. E obediência é sujeitar-se à vontade de outro. O dicionário diz que é cumprir a vontade de quem manda. Ceder ao esforço, ceder à influência. O dicionário vai nos dizer a submeter-se, acatar uma ordem, uma orientação. Mas o que eu mais gosto da tradução da palavra obediência é estar sob a autoridade. A questão da obediência não é a ordem dada, porque isso não importa. Obediência não é saber por que a ordem é dada, mas saber que eu vou obedecer porque Deus me disse para fazer. Obedecer não se questiona, simplesmente se faz. Quando a gente olha a palavra de Romanos 6, 15 a 18, vai nos dizer assim: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos justiça, servos da justiça. Por isso, meu irmão, minha irmã, santificação, podemos dizer, é igual a justificação e obediência. Andar em novidade de vida é um processo de santificação que vem com transformação e produção de fruto. E a santificação passa pela justificação, que é o relacionamento correto com Deus, que nos vem da conversão, arrependimento e fé.
E a santificação, junto com a justificação, vem a obediência. Obedecer simplesmente porque Deus disse para obedecer. Justificação, obediência nos levam à santificação. Por isso, queria deixar uma pergunta para nós refletirmos até domingo. O que fazer com tudo isso, com toda essa informação? Sabe o que fazemos? Somente domingo nós vamos saber a resposta. Por isso eu queria te desafiar nesta sexta, nesse sábado, esse sábado, melhor dizendo, você formule a sua resposta sobre essa pergunta, o que eu faço com tudo isso, com toda essa informação? E se assim tu desejares, tu possa colocar nos nossos grupos, seja qual for a tua resposta, coloque nos nossos grupos para ver como anda o pensamento. E aí no domingo, nós vamos ter a nossa resposta. E eu encerro esse tempo com a palavra de Mateus capítulo 3, 1 a 8, que nos diz assim. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saiu a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E João Batista nos disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Transformação e produção. Por isso, meu irmão, uma abençoada sexta-feira. Domingo nós nos falamos, se Deus quiser. Por isso, fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.